Vamos dando início mais uma live da terça, hoje 18 horas. 18 horas em ponto. Começando aqui olhando no relógio, live da terça, mais um encontro cujo tema, cujo título é um título que eu tenho recebido muitas perguntas, é um título que eu tenho seguidamente sido provocado, então, o poder do credor na recuperação judicial. Um tema hoje é o tema contraintuitivo. Então, se você é advogado ou advogada que está chegando agora, me diga se está bom o áudio, que a gente está dando início agora a uma live cujo tema é o poder do credor na recuperação judicial. Então, me conta se está bom o áudio, Ana, Thiago, me conta se está legal o áudio para a gente começar a conversar sobre o tema o poder do credor na recuperação judicial. Então, me contem do áudio, vamos devagarinho esquentando os motores. A live da terça, retomando mais um encontro, mais uma conversa sobre o credor na recuperação, porque essa é uma pergunta que eu tenho recebido cotidianamente. Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente. Marcelo, o credor na recuperação judicial, especialmente o credor trabalhista na recuperação judicial, explora para mim essa questão que, de fato, você vai me ajudar a iluminar o trabalho, a pavimentar a minha atuação. Então, recebi várias perguntas sobre o credor na recuperação judicial. Hoje, a conversa será uma conversa leve e informal sobre o lugar do credor, sobre o poder do credor na recuperação judicial. Então, vamos devagarinho chegando. Me contem, Manuela, se está bom o áudio. Me diz se está tudo certo, porque a gente vai enfrentar esse tema com o seu devido afinco, com a sua devida dedicação. Olha só, Marcelo, o credor, eu sou credor trabalhista, eu represento credores trabalhistas em uma recuperação judicial, o que eu posso fazer? Vamos devagarinho, esquentando os motores. Eu quero iniciar contando para vocês o que aconteceu hoje tarde. Hoje pela tarde, eu visitei uma vara especializada de recuperação judicial e falências para discutir sobre um caso concreto que eu atuo como advogado, para, na realidade, demandar a pressão jurisdicional com certa urgência, porque meu cliente, enfim, demanda esse trabalho e aguardando a conversa com o juízo. Olha só, Manuela, aguardando a conversa com o juízo, eu, no cartório mesmo, fiquei acompanhando a movimentação e uma credora trabalhista chegou para pedir informações em uma recuperação judicial grande. Detalhe, uma credora trabalhista, professora, credora de uma dessas recuperações judiciais de instituições educacionais, das muitas que hoje estão no mercado. Na realidade, eu não posso mencionar aqui a recuperação judicial, mas uma recuperação grande de Porto Alegre. E essa professora foi pedir informações sobre o seu processo. Na verdade, foi pedir informações achando, olha só, a professora tinha a expectativa legítima, né, justa, mas ingênua, de que receberia os valores nos autos da habilitação que o advogado dela havia feito na recuperação judicial. Bom, como eu estava aguardando o juízo, eu desenvolvi uma conversa com essa professora e perguntei a ela o que ela estava esperando desse processo. Olha só, meu querido colega, meu querido amigo, minha querida amiga, o que ela esperava desse processo. Ela foi à vara especializada com a expectativa de que iria receber naquela tarde os valores devidos da recuperação judicial. O advogado de boa-fé, o advogado trabalhista que trabalhou, que habilitou o crédito trabalhista naquela recuperação que eu estou mencionando aqui, não vou dizer o nome da recuperação, mas o advogado de boa-fé, o advogado trabalhista, havia informado que até o dia 15 desse mês ela receberia os valores titularizados na recuperação judicial. Detalhe lamentável, mas detalhe importante. Ela estava com ordem de despejo prestes a sair, com dívidas de locação, e estas dívidas de locação seriam pagas com os valores depositados, com os valores que ela imaginava receber na recuperação judicial. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos lá, Esther, vamos lá. Meu caro Olegário, que fez uma pós-graduação na área de administração judicial, que legal, meu velho. Vamos lá, Constantino. Então, vejam só. Estou eu aguardando no cartório a conversa com o juízo em uma vara especializada de recuperação e falências.
aguardando porque o juiz está em audiência, mas logo após eu fui atendido, a gente se estendeu num diálogo, e enquanto aguardo o atendimento do juízo, veio uma professora que pleiteia ao assessor, na verdade a quem atende no gabinete, ao servidor, receber naquele dia, hoje pela tarde, receber os valores devidos de uma recuperação judicial. Porque o advogado havia prometido a ela, o advogado trabalhista havia prometido a ela que ela receberia esses valores no dia 15, ou melhor, até o dia 15. Meu querido colega, olha só o que aconteceu. Ela, com despejo em vista, planejava pagar os aluguéis atrasados com os valores que estavam em tese depositados nessa recuperação judicial. Bom, como eu estava aguardando o juízo, eu acabei me estendendo e explicando a essa professora todas as variáveis envolvidas, que na realidade ela deveria conhecer o plano de recuperação judicial, ver quais são as variáveis envolvidas no plano de recuperação judicial, se havia deságio, se havia, enfim, quais eram as condições de pagamento previstas e que ela só receberia da empresa, não no processo incidental, que ela só receberia os valores se estivesse disposto no plano de recuperação judicial a forma devida, por exemplo, até o dia 15, hoje. O que eu estou querendo iniciar essa conversa estou querendo chamar a atenção de que ela simplesmente, essa professora simplesmente não tinha a menor noção de quanto, como e quando iria receber esses valores na recuperação judicial. E aí, vê bem, não é culpa dela isso, mas é culpa do advogado. Não é culpa da professora que ingenuamente acreditou que hoje conseguiria pagar o aluguel, os aluguéis atrasados. E que corre o risco de não ter onde morar. Mas é culpa, é responsabilidade. Para tirar a palavra de culpa, é responsabilidade da assessoria jurídica dela, do advogado trabalhista que não explicou devidamente as fases do processo de recuperação judicial. E sabe por quê? Porque a live de hoje tem o título. Olha só, Arthur, Douglas, Anderson, a live de hoje tem o título de Poder do Credor na Recuperação Judicial. Eu quero explicar, eu quero desvelar hoje, nessa live da terça, porque o credor tem um papel estratégico fundamental na recuperação judicial, coisa que essa professora desconhecia. O que eu fiz na conversa? Eu perguntei a ela, você votou o plano de recuperação judicial? Como você se posicionou em relação ao plano de recuperação judicial? E ela não sabia. Ela não participou da votação. E na sequência eu perguntei, bom, então se você não participou da votação, você sabe se o seu advogado participou da votação? Ela também não sabia. Eu perguntei se houve algum diálogo entre os professores credores desta recuperação judicial para construir um concurso de credores, um grupo de credores qualificado, tendo em vista um voto interessante, um posicionamento estratégico interessante na recuperação judicial. Ela também não sabia. Por que ela não sabia de nada disso? Porque a Recuperanda, no caso que eu estou aqui comentando, e eu não falei o nome da empresa, então eu fico à vontade para compartilhar esse diálogo, porque a Recuperanda, a estratégia da Recuperanda é exatamente essa. Separar todos os credores, tornar cada credor individualizado, pensando apenas em seu interesse e, do ponto de vista estratégico, a Recuperanda construir a negociação com alguns credores que têm a condição de aprovar o plano. Esse é o jogo. Marcelo, eu não entendi o jogo. Pode explicar de novo? Eu posso, porque hoje eu tive um dia maravilhoso e eu quero seguir aqui tendo um final de tarde maravilhoso também, conversando com cada colega, conversando com o Fred, conversando com a Marcela, conversando com Costa, Laporta, Costa, com cada um que está por aqui, conversando com a Rafa, claro, e sobre esse tema. Então, olha só, qual é o jogo da recuperação judicial? A recuperação judicial é um jogo? É um jogo. Envolve uma estratégia? Envolve uma estratégia. Qual é o jogo que está por aí? O jogo é o seguinte, a empresa ingressa com o pedido de recuperação judicial com um propósito. O propósito é imediatamente suspender o conjunto de execuções. O propósito da empresa que ingressa em recuperação judicial é impedir que os credores individualmente alcancem
os seus direitos de crédito. É por isso que a empresa ingressa com o pedido de recuperação judicial. Olha, credores, vocês não vão alcançar o meu patrimônio, vocês não vão alcançar o meu fluxo de caixa, vocês não vão alcançar os meus bens, porque a recuperação judicial protege, e é isso mesmo, tem que proteger. Ela faz uma proteção, tendo em vista a preservação da empresa, o princípio da preservação de empresa, o princípio da viabilidade do agente econômico viável, da preservação do agente econômico viável. Essa é a lógica da recuperação judicial. Do ponto de vista dos credores, a empresa pensa o seguinte: olha, quanto mais atomizados estiverem os credores, mais fácil é negociar. E, de fato, basta pensar aquela estratégia romana, dividir para reinar. Se eu divido o conjunto de credores, eu tenho maior facilidade de convencer um, outro, enfim, o quórum necessário para votar favorável ao meu plano. Simples assim, óbvio assim, mas uma obviedade que a grande maioria dos credores desconhece. Agora, do ponto de vista do credor, porque o nome dessa live, o título da live de hoje é o poder do credor na recuperação inicial. Do ponto de vista do credor, por que ele tem poder, Marcelo? Em primeiro lugar, ele tem poder porque quem vota, em última análise, cara, isso é fundamental. Anota isso na mão, tatua no braço, anota na testa, guarda essa ideia. O poder, a última palavra, quem vai definitivamente dar o rumo da recuperação judicial é o credor. Melhor, o conjunto de credores na Assembleia Geral de Credores. Portanto, quem tem o poder de fato para definir o sucesso ou o fracasso de uma recuperação judicial é o credor. Agora sim, do ponto de vista dos credores trabalhistas, quem exerce esse poder? Do ponto de vista dos credores que, de fato, na classe 1 definem a aprovação ou reprovação do plano. O doutor Jorge está aqui para não me deixar falar sozinho sobre isso, né, doutor Jorge? A gente está envolvido em várias questões que envolvem esse tema. Quem tem o poder na classe 1? Os credores trabalhistas coletivamente. E eu estou me referindo aqui à aprovação do plano de recuperação judicial. O que eu quero dizer, retomando a conversa inicial que eu tive hoje pela tarde com uma professora, quando eu estava no gabinete, melhor, no cartório, aguardando a conversa com o juízo, é que se aquela professora tivesse a informação de que quem decide a aprovação ou reprovação no plano de recuperação judicial é o concurso, é o coletivo de credores, e tivesse, em razão dessa informação, articulado um posicionamento coletivo, obviamente ela não estaria preocupada, ela não estaria sem saber quando, quanto e como receberia. E era assim que ela estava hoje pela tarde. Portanto, o poder está com o credor. O problema para a grande maioria dos credores trabalhistas é que eles não sabem disso. Aí eu tenho que fazer um parênteses. Marcelo, então isso significa um campo de trabalho interessante de atuação? Não, isso significa um campo extraordinário de trabalho. Isso hoje se constitui em um campo para explorar. Marcelo, eu sou advogado e quero entrar no mercado de recuperações judiciais. Um campo simplesmente invejável de atuação. Sabe por quê? Olha só, Jorge, olha só. Hoje nós vivemos um contexto de explosão no mercado de recuperações judiciais. Basta ver os números. 2023 vai ser o ano, vai superar o número de recuperações judiciais de 2015 e 2016. Então, nós estamos falando de um mercado em ebulição, um mercado em efervescência. Agora, assim, quem entende um pouquinho de recuperação judicial, assessora empresas. Pergunta como é que eu sei. Quem entende um pouquinho do instituto acaba por servir aos interesses do agente econômico, porque o princípio maior que rege a recuperação judicial é o princípio da preservação da empresa. Então, pergunta para mim, Marcelo, o seu nicho de atuação primeiro é assessoria a credores trabalhistas ou assessoria a agentes econômicos? O primeiro nicho é agentes econômicos. Agora, eu também assessoro credores trabalhistas, mas a rentabilidade maior é na assessoria a empresas. Isso é uma obviedade, acho que todos aqui sabem disso. Se não sabem, anotem na agenda. Agora, quem tem luz, conhecimento sobre o processo de recuperação judicial, olha prioritariamente para promover a assessoria a empresas em crise. Agora, vê só, ninguém pensa, olha que interessante isso, Jorge, ninguém pensa
em se especializar em recuperação judicial, conhecer os detalhes do processo de recuperação judicial para assessorar credores trabalhistas. Eu desconheço profissionais que façam uma formação, que dediquem a sua inteligência pensando na assessoria a credores trabalhistas. E deixa eu contar um segredo. Quem se especializar nessa área não vai ter tempo na agenda para fazer outra coisa. Porque em razão dessa explosão no número de recuperações judiciais, tem hoje, para cada recuperação judicial, centenas de potenciais credores trabalhistas, centenas de potenciais clientes. Essa é a ideia, professor. Meu caro Vinícius, a ideia é fazer uma especialização. Bom, quem se especializa em recuperação judicial, em regra, quem se especializa acaba pensando em promover assessoria a agentes econômicos em crise. Do jogo, tranquilo, essa é a ideia. Agora, Marcelo, eu tenho uma vocação, eu tenho uma dedicação, um trabalho na assessoria a entidades sindicais, aos trabalhadores individualmente. Bom, quem tem essa caminhada, saiba que tem um filão do mercado, mas assim, um filão do tamanho do mundo para assessorar trabalhadores em recuperações judiciais. E esse filão, como não tem concorrência, basta construir um posicionamento. Como é que eu sei disso? Porque eu trabalho em recuperações judiciais, na assessoria a credores trabalhistas, em mais de uma recuperação, com um conjunto grande de credores. Grande de credores. E aí, a gente tem que pensar do ponto de vista estratégico, por isso, nós vamos para o segundo passo dessa live da terça, 6h17, em que nós estamos conversando o poder do credor na recuperação judicial. Marcelo, qual é a segunda parte? Então eu entendi. O poder numa recuperação judicial está com o credor. Ótimo. Marcelo, profissional, advogada que se especializa em recuperação judicial acaba querendo trabalhar na assessoria a empresas, correto? Correto. Ou seja, conclui-se que existe um campo extraordinário para quem pretender conhecer melhor o processo para atuar em defesa do credor trabalhista. É isso que você está dizendo? Exatamente. Agora me dá exemplos. Ótimo, era aí que eu queria chegar. Esse é o objeto da live, da terça do dia 15/8. Então, vamos lá. Bom, quem acha que está fazendo sentido isso, dá um ok, comenta alguma coisa, complementa, diverge. Eu não confundo discordância com inimizade, tampouco confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Então vamos trabalhar com bom humor, mas vamos dividir as crianças dos adultos. Porque isso é um tema complexo, é um tema pesado e eu vou compartilhar aqui o suprassumo para uma atuação estratégica pensando nessa perspectiva de assessoria a credores trabalhistas. Marcelo, o que deve fazer? Olha só, eu vou dividir entre o que você é obrigado a fazer e entre o que você pode fazer. O que você é obrigado a fazer? Você é assessora credores trabalhistas, o que você é obrigado a fazer? Obrigado. Para não ser destituído, para não ter a procuração revogada, para não para o seu cliente não querer lhe matar. O que tem que fazer? Cara, a coisa mais importante, o inicial, que sendo alfabetizado é obrigado a fazer, é ver se os valores e a classificação do seu cliente estão corretamente feitos no quadro geral de credores. Marcelo, eu não fiz isso. Marcelo, eu não sei fazer isso. Pelo amor de Deus, vamos aprender. Então, a primeira coisa a fazer é ver se os direitos do seu cliente estão corretamente inscritos no quadro de credores, tá bom? Esse é o primeiro dever profissional. Então, você fez isso, olhou no quadro de credores, e o que acontece na prática? Porque essa que é a sacada dessa live, assim. Na verdade, essa cara da live não é ficar repercutindo a lei, né? Basta ler ou ler 11.101. A importância dessa live é compartilhar a prática, compartilhar o que a empresa faz, compartilhar qual é a sacada que tem que ter a leitura para poder, com inteligência, jogar esse jogo. Então, a inteligência é a seguinte, olha só. A empresa faz o seguinte, ela habilita os valores que ela entende corretos. Mas, normalmente, a habilitação do credor trabalhista, ela é menor, os valores que estão no quadro é menor do que o que são liquidados na Justiça do Trabalho. Então, pega essa vale ouro,
Ouro, Eduardo, ouro. Então você é advogado de um trabalhador, fez a reclamatória trabalhista, teve o valor liquidado. O que muitas empresas fazem é simplesmente habilitar um valor que elas reputam correto, não sei de onde, que é inferior ao que foi liquidado na justiça especializada. Tá bem? Na justiça do trabalho. Primeira coisa que vocês devem fazer, primeira coisa que deve ser feito é, faz uma habilitação, né, ou uma divergência, na realidade, uma divergência com o administrador judicial. Prazo de 15 dias. Custo zero, 15 dias corridos. Então, faça essa habilitação ou essa divergência com o administrador judicial, tão logo seja publicado o edital do artigo 7º, parágrafo 1º. Perfeito. Marcelo, tu tá no argumento estratégico? Não, cara, não. Tudo bem, André? Eu tô na primeira fase, velho. Eu tô esquentando os motores. Eu tô querendo que você não seja destituído. Eu tô querendo que a sua procuração não seja revogada. Eu tô querendo que você não sofra do ódio por parte do seu cliente, porque é disso que se trata. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, cara, tá certo os valores do meu cliente no quadro de credores? Tá bem? Deve fazer isso. Então, não tá certo, tem que retificar. Vai fazer isso por meio de uma divergência com o administrador judicial, 15 dias, ou depois você vai impugnar o quadro de credores do administrador judicial, requerendo ver o seu crédito, o crédito do seu cliente, melhor dizendo, no quadro de credores. Tá bem? E agora uma dica para o advogado, para a advogada que está ligado. Marcelo, eu tô ligado. Marcelo, eu quero ir além. Cara, habilita os teus honorários. Os honorários alcançados na Justiça do Trabalho, eles devem ser habilitados na recuperação judicial. Então habilita também os honorários, porque aí você vai ter o crédito seu para votar e você também vai ter o crédito representando o crédito do seu cliente. Sabe por que eu digo isso? Diego, na grande maioria das recuperações judiciais, isso não acontece. E isso é lógico, porque se acontecesse essa habilitação, o número de advogados do quadro de credores deveria ser parecido com o número de credores trabalhistas. Pelo menos parecido. E isso não se verifica do ponto de vista fático. Então, fez o beabá. Habilitou. Está habilitado, não tem risco algum mais do seu cliente não figurar no quadro de credores. Se tiver qualquer dificuldade disso, manda pergunta para mim no privado, no direct. Mais dificuldades ainda. Cara, liga pro administrador judicial. Mas não perde esse time. Por que, Marcelo, não posso perder esse time? Porque se você perder esse time, você não vai participar do espaço mais importante, do espaço mais relevante de uma recuperação judicial, que é a Assembleia Geral de Credores. Portanto, você precisa fazer isso para poder participar. Precisa figurar no quadro geral de credores para poder participar da Assembleia, que vai deliberar sobre o plano, tá bem? Então, fez isso. Segunda coisa importante que você deve fazer. Deve fazer para não nutrir ódio, para o seu cliente não ter ódio contra você. É ruim ter esse sentimento de ódio do cliente contra a gente. Não é bom isso. Isso faz mal para o bem-estar da pessoa. Então, não é legal. Faz o seguinte, depois de fazer essa habilitação, você vai requerer a participação em assembleia. E a participação na Assembleia de Credores, por favor, olha para cá. A participação na Assembleia de Credores, ela depende de um credenciamento. Se você for representando o seu cliente, você precisa se credenciar para a Assembleia até 24 horas antes da solenidade. Muita gente dorme nisso. Muita gente pensa que basta chegar na hora com procuração que a votação é certa. Não é verdade. Então, credenciamento, se credencia 24 horas antes. Marcelo, eu não sei como se opera isso. Visita a Lei 11.101, porque é uma lei especial que rege integralmente a matéria. Tá bem? Feito isso, vamos para o segundo passo. Então, Marcelo, meu cliente não tem mais ódio de mim? Não tem. Marcelo, meu cliente credor trabalhista, ele vai falar bem de mim para os amigos? Não sei, mas não vai falar mal. Marcelo, isso é suficiente para deixar bem o meu cliente? Não é suficiente para deixar bem o seu cliente. Isso é necessário, isso é imprescindível. Mas isso, fazer a habilitação e participar da Assembleia,
que é o que quem faz, é o que a média se vê, habilitação e participação em assembleia, isso não significa que o seu cliente ficará bem. Isso significa apenas que seu cliente não lhe odiará. É isso? Né? Ele não terá ódio, é só isso. Tá bom? E você não quer isso. Você pensa mais para a sua profissão. Você é advogado, então a nossa ideia não é que o nosso cliente só não nos odeie. A gente quer que o nosso cliente nos admire. A gente quer que o nosso cliente chegue em determinado espaço e diga, olha, conversei com o doutor Marcelo e entendi as variáveis envolvidas no meu caso concreto. Conversei com o Marcelo e fiquei mais tranquilo, fiquei mais seguro em relação ao caminho a trilhar. Eu quero que meu cliente seja o meu defensor. Assim, gente, olha só. Qual é o propósito para quem atua no dia a dia no escritório? Para quem atua como advogado. O propósito não é simplesmente cumprir tabela. A gente precisa ter, dentre os nossos clientes, clientes que nos defendam, que nos admiram, que curtem a gente nas redes sociais, que vejam que, olha, eu estou em boas mãos. Então, o que eu falei até agora, o que nós exploramos até agora, diz simplesmente a não passar vergonha diante do cliente. Não fazer o que aquele advogado fez com a professora que eu comentei no início. A professora foi ao cartório da vara especializada achando que iria receber um alvará relativo aos seus direitos em uma recuperação judicial, algo impossível de acontecer. Mas que ela teve a informação de um colega que não conhecia o procedimento. Então, feito essa primeira limpada de terreno, vamos para a segunda fase, Fabiano, que é a fase do olhar estratégico, que é a fase do bom. Então, está habilitado e eu vou participar da assembleia. E agora? Deixa eu dizer o que é o resumo disso. O resumo disso é: o jogo começou. A partir de agora, o jogo começou e você vestiu a camiseta. Se fosse fazer uma analogia com o futebol, quero dizer o seguinte: a partir de agora, começou o campeonato. Começou a disputa e você está dentro do jogo. E isso significa que você deve construir uma estratégia. Credor trabalhista que não constrói estratégia é estratégia da empresa. Eu vou repetir. Credor trabalhista que não construiu uma estratégia dentro da recuperação judicial integra a estratégia da empresa. E isso é óbvio, isso é simples, isso é lógico. Apesar de poucos colegas chamarem essa atenção, isso é evidente. Então, fez o beabá, agora vamos construir uma estratégia. Somente antes da assembleia? Não! Quanto antes, melhor. Se for possível conversar com os credores trabalhistas, pensar em estratégia 1 mês, 2 meses, 3 meses antes da assembleia, muito melhor. E qual é a estratégia que eu estou aqui apresentando? Ela tem 2 níveis. Primeiro nível de estratégia, coletiva. Trabalhador em recuperação judicial, isoladamente, não tem palavra alguma, é só aquele trabalhador que fica chorando na assembleia, lamentando as agruras que sofre por causa da recuperação judicial. Para quem está no dia a dia do processo, isso é cansativo. Com todo respeito a quem faz isso, tem trabalhadores que pegam o microfone na assembleia e fazem lamúrias das dificuldades, enfim. A gente compreende, é tudo verdade isso, mas não serve para nada. É inútil. Tem a relevância zero do ponto de vista estratégico. Então, ao invés de fazer essa lamúria, articula-se entre credores trabalhistas, porque credor trabalhista sozinho não tem nenhuma relevância do ponto de vista estratégico. Agora, Fabiano, credor trabalhista reunido com mais 10 credores trabalhistas, em uma assembleia que vai deliberar acerca do plano que possui 30 credores trabalhistas. Opa! Esses 12 trabalhistas devem ser olhados com carinho. Você deve olhar com carinho esse grupo de credores. Porque se você fizer o credenciamento desses 12 e na hora da assembleia você perceber que quem fez o credenciamento ao todo dos credores trabalhistas foram 19 trabalhadores, isso significa que esses 12 credores trabalhistas definem a aprovação ou reprovação do plano de recuperação judicial. Opa! Ficou legal, né? Ficou legal? Então, ao invés de pensar
isoladamente, o primeiro olhar estratégico, depois de fazer o beabá, o primeiro olhar estratégico é o seguinte: eu tenho que construir um conjunto de credores, eu tenho que me comunicar, eu tenho que dialogar com outros credores trabalhistas. E a pergunta que eu vou receber é a seguinte: Marcelo, como é que eu faço isso? Cara, aí assim, fazendo. Olhe a lista dos credores trabalhistas e entre em contato com os representantes dos credores trabalhistas. Entre em contato com os próprios credores trabalhistas, porque na medida em que você representa um credor, você tem legitimidade de negociar com um conjunto de credores. E articula esse grupo para votar uniformemente, para ter um coletivo. Recuperação inicial importa em um concurso forçado de credores. É isso que você vai utilizar enquanto estratégia negocial primeiro. Então, esse é o primeiro passo. Marcelo, consegui fazer isso. Nessa recuperação inicial, eu tenho, hoje, 60% dos votos da classe 1. Lembre-se que o voto na classe 1 é por cabeça. Então, se você tem 60% dos credores trabalhistas, você vai decidir a aprovação ou reprovação do plano de recuperação inicial. Então, você pode discutir com mais força com a empresa, você pode colocar na mesa da empresa o fato de que os créditos trabalhistas carregam um espírito protetivo maior, carregam uma função social. Na verdade, o Instituto Recuperação Inicial ele existe, em última análise, para preservar a finalidade do agente econômico. Então, você tem argumentos jurídicos para compor com a empresa uma melhor condição à classe 1, credores trabalhistas. Argumentos jurídicos de um lado e de outro lado você tem a posição estratégica. Se não for nesse caminho, nós podemos não aprovar. Perfeito? Feito esse primeiro passo estratégico. E isso, Marcelo, como é que é feito? Cara, negociação e negociação. O conceito que eu adoro de recuperação inicial e que eu mesmo formulei, eu adoro esse conceito, a única coisa original eu acho que eu formulei foi esse conceito, é o seguinte: recuperação inicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Então, processo jurídico com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Negociação. Então, como é que você vai construir esse conjunto, esse coletivo de credores trabalhistas? Negociando, entrando em contato, aparando arestas, trazendo mais credores trabalhistas, e a hora que você tiver uma maioria na classe 1, opa, você tem poder. Você tem poder. Tá bem? Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento. O segundo movimento é mais sofisticado. O segundo movimento separa o profissional do amador. O segundo movimento, do ponto de vista do direito laboral, do ponto de vista dos credores trabalhistas, ninguém faz. O segundo movimento é o que faz alcançar, de fato, os benefícios que são possíveis diante de uma recuperação complexa. O segundo movimento é uma análise, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui, é uma análise detalhada do processo. É buscar, é fazer um olhar quase de auditor do processo e encontrar os furos, encontrar os erros, encontrar as inconsistências, encontrar as fragilidades, encontrar as ilicitudes, encontrar, eventualmente, os potenciais crimes que estão no entorno do processo que o seu cliente está envolvido, como credor. Se você fazer esse olhar, se você conseguir construir esse olhar, você terá as portas abertas para a negociação. E assim, na grande maioria das recuperações judiciais, existem pontos cegos que ninguém vê. É por isso que um olhar especializado, um olhar mais atento, um olhar mais detalhado para o processo de recuperação judicial permite a qualquer profissional atuar com qualidade. Porque quase ninguém faz esse olhar. Qual é o olhar, qual é a atuação convencional que os credores fazem? Aliás, essa é uma pergunta, né? Quem pode me responder aqui? Tudo bem, André? Beleza, meu velho? Que saudade, cara. Qual é a posição convencional? Convencional, prática, que você encontra o credor trabalhista a fazer. Qual é, na prática, o que ele faz? Quem pode me ajudar aqui? Eu vou contar aqui, enquanto vocês ficam pensando comigo, e quem quiser escreve,
que vai ser uma alegria interagir, mas eu vou contar. O que o credor trabalhista faz é simplesmente habilitar o seu crédito e aguardar a assembleia. Credor algum olha para o processo com uma visão curiosa, uma visão procurando os erros, com uma visão mais estratégica no sentido pesado. Olha, esse prazo aqui já passou. Essa condição de pagamento é nula. Habilita o crédito, né, Olegário? Ótimo, meu velho. Credor algum faz o olhar do processo do ponto de vista das inconsistências processuais. Por exemplo, inconsistências contábeis. Se eu contar para vocês que a gente encontrou, olha que coisa doida, a gente encontrou uma recuperação judicial imensa, mútuos aos sócios superiores a 6 milhões, parece inacreditável, mas a gente encontrou. O administrador judicial não tinha visto isso, o Ministério Público não tinha visto isso. A gente, assessorando um conjunto de credores, percebeu, opa, a empresa mesmo em recuperação judicial segue fazendo empréstimos aos sócios. Isso é um absurdo. Isso é vedado pela lei. Isso autoriza, inclusive, eventual destituição dos administradores. Opa, vamos discutir no processo isso. Isso, de algum modo, pode, inclusive, configurar fraude a credores, um tipo penal específico que poucos colegas operam, poucos colegas fazem a análise sob essa perspectiva, meu querido doutor Saraiva. Então, fazer esse olhar, analisar a recuperação judicial nessa perspectiva, significa colocar, do ponto de vista negocial, o credor em outro patamar. E essa é uma possibilidade, Neide. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, analisar do ponto de vista da empresa quais são os erros no mercado. Em outra recuperação judicial que a gente atua, na assessoria a credores, nós ficamos surpresos, e é um negócio inacreditável, a gente não pode mencionar o nome da empresa, até porque esse é um ambiente aberto, mas nós ficamos impressionados com os dados que essa empresa apresentava na Bolsa de Valores e os dados processuais. Então, nós estamos falando quase de duas empresas, Rafael. Existe uma empresa que está na Bolsa de Valores e outra empresa que não tem nada a ver com a empresa da Bolsa de Valores que está no processo de recuperação judicial. Opa! Quais são as normativas da CVM em relação à empresa em recuperação judicial? Essas normativas, essas instruções normativas dispostas pela CVM, elas estão sendo rigidamente cumpridas pela empresa? Vocês compreendem que, assim, depois de fazer o beabá, depois de fazer o primeiro movimento, de habilitar, de inscrever no quadro de credores, de credenciar para a Assembleia, aí a gente separou a criança do adulto. E chegamos numa fase estratégica. Agora é hora de fato, encontrar os problemas para construir um trabalho em que se proteja o direito dos seus clientes. E essa atuação estratégica, ela é a segunda parte. E deve ser feita. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por isso, um campo aberto para atuação. Último ponto, para não deixar como menor importância, recuperação judicial consiste em um concurso forçado de credores. Se eu tivesse que definir em 4 palavras recuperação judicial, eu escreveria concurso forçado de credores. Ou seja, credor sozinho não tem nenhuma relevância. Se você não é dono de uma classe, que recuperação judicial envolve 4 grandes classes, se você não está sozinho em uma classe, o seu voto individualmente falando não tem grande relevância. E vou dizer mais, se você está sozinho na classe, você pode eventualmente ter reconhecido pelo Poder Judiciário o abuso do direito de voto. O que significa dizer que não importa a sua posição individual, importa concurso forçado de credores. O concurso, a reunião, o coletivo de credores. Se você está representando credores trabalhistas, saiba que você tem o poder de definir a recuperação judicial, definir os rumos da recuperação judicial. E assim,
Eu abordo em 40 minutos o tema que foi o objeto da live da terça de hoje, o poder do credor na recuperação judicial. Se tiver mais alguma coisa fundamental a sublinhar, é o seguinte: esse nicho particular do direito, assessoria a credores trabalhistas em recuperação judicial, é um nicho simplesmente inexplorado pelos colegas. E por que ele é inexplorado? Ele é inexplorado por uma razão absolutamente lógica. Quem entende do processo de recuperação judicial acaba tendo interesse em promover recuperação judicial. Sabe que é muito mais rentável promover uma recuperação judicial do que assessorar um conjunto de credores trabalhistas. Até porque os credores trabalhistas, na grande maioria das situações, não percebem o valor dessa assessoria. Percebe apenas tardiamente. Porque ainda não recebeu os valores e pensa, vou gastar mais ainda com o advogado. É exatamente isso que a Recuperanda quer. A Recuperanda quer que o credor trabalhista, que os credores, de modo geral, não contratem uma assessoria especializada. Não contratem uma assessoria estratégica. Então, de fato, quem se especializa acaba dirigindo a sua energia para a promoção de recuperações judiciais, eventualmente para atuação como administrador judicial, que é um nicho extraordinário do direito. Extraordinário. Quem atua como administrador judicial atua em um nicho fantástico do direito, porque tem honorários expressivos, auto-reconhecimento, credibilidade dentro do poder judiciário, que é um ganho secundário invejável, estabilidade na remuneração, porque o administrador judicial recebe sempre 36 e 48 parcelas, e certeza que vai receber. Isso é um negócio doido, ninguém fala disso, né? Nem sei se eu escrevi ou fiz algum vídeo a respeito, mas o administrador judicial é o único profissional de todo esse processo que seguramente vai receber os honorários. Não tem como o administrador judicial de uma recuperação judicial não receber os honorários arbitrados pelo Poder Judiciário. Porque se a recuperação judicial não arcar devidamente com os honorários, eventualmente ficou com dificuldades financeiras, enfim, convolou em falência, a falência vai pagar. Pergunta como é que eu sei disso. Atuando como administrador judicial em algumas recuperações judiciais, eu lembro de uma aqui da cidade onde eu vivo hoje, Osório, recuperação judicial de uma transportadora, recuperação judicial com tudo para dar certo, mas por questões, enfim, de gestão, por questões de dificuldade de cumprimento de plano, o plano acabou por convolar em falência. Os meus honorários estão preservados. E na falência se constituem honorários extraconcursais. Ou seja, na falência, os honorários do administrador judicial são anteriores aos valores titularizados, inclusive pelos credores trabalhistas. Então, outro nicho extraordinário do direito, a administração judicial. Por que eu digo isso, gente? Eu digo isso porque, de fato, se você observar comarcas em que você está situado, cada uma, pensem aí comigo, você vai ver que não existem administradores judiciais em todas as comarcas. Existem, no Estado, alguns. Acontece que o trabalho como administrador judicial exige, ou pelo menos vale a pena cogitar, é interessante que seja próximo à comarca. Que o administrador judicial viva próximo, esteja próximo à comarca em que atua, more na comarca, é a melhor situação. Por quê? Porque o juízo não vai ter coragem de nomear, olha só, o juízo não vai ter coragem de nomear um administrador judicial de uma falência que está a 400 quilômetros de distância. Porque o administrador judicial da falência, ele vai administrar a massa falida. Portanto, ele deve estar próximo. E essa é uma área de atuação completamente negligenciada pelos colegas. Absolutamente negligenciada pelos colegas. Muitos administradores judiciais que eu conheço dão graças a Deus por esse olhar de negligência, né? Olha só. O Marco não me deixa mentir dizendo, Marcelo, assim que entra recursos já são pagos. Eu fiz a apuração de valor de um administrador. Claro, porque o administrador judicial é a figura de confiança do juízo. É evidente que ele tem que ser remunerado de modo condizente com essa confiança. Mas, claro, promoção de recuperação judicial, promoção de assessoria a agentes econômicos em crise, ainda é a área que mais remunera, né, do ponto de vista estritamente financeiro. Marcelo, minha ideia é ganhar dinheiro. Marcelo, minha intenção, cara, eu não estou nem aí. Se é administrador judicial, se é assessoria a credores trabalhistas, se é assessoria a empresas. Minha ideia é ganhar dinheiro, cara. Eu quero ganhar dinheiro.
Eu quero ter honorários de 6 dígitos. Eu quero fechar contratos que envolvam valores de 200, 300, 400 mil reais. Bom, promove recuperações judiciais. Porque se um administrador judicial tem a regularidade, a segurança que vai receber, por outro lado, ele vai receber no máximo, na forma da lei, 5% dos honorários envolvidos. Então, no máximo, o que o administrador judicial vai receber e uma recuperação judicial pequena, média, é 5%. Nós, apenas para compartilhar aqui, nós temos uma petição que envolve uma lista de empresas que nós já atuamos como administrador judicial e que o juiz já deferiu 5%, que é uma petição importantíssima para balizar a decisão do juízo, com toda a integridade, com toda, enfim, correção, mas é isso, no máximo 5%. Bom, advogado algum faz recuperação judicial com percentual de 5%. O percentual, em regra, que dá o parâmetro para os contratos de recuperação judicial, para a promoção de recuperação judicial, envolve 10%, 12%, 15%. Então, de 8% a 15% para deixar uma margem elástica. Mas vê bem, 8%, mínimo 3% superior ao administrador judicial. Claro, o trabalho também é maior. E o advogado de credores trabalhistas, esse é um nicho negligenciado, Márcio, meu velho, tudo bem? Esse é um nicho que ninguém explora. Ninguém dá muita bola para esse nicho, é por isso que os trabalhadores hoje estão sendo cada vez mais sofrendo deságios, ficando 2, 3, 4, 5 anos sem receber, recebendo parcelas ínfimas, enfim, porque não tem profissionais especializados nesse segmento particular do direito. Não tem. Marcelo, meu sonho é assessorar credores trabalhistas em recuperações judiciais. Esse sonho é facilmente realizável. Por quê? Porque ninguém faz isso. Procurem, faz o seguinte. Grande Márcio, direto de Fortaleza, meu velho. Que legal, cara, que legal. Nós estamos juntos, sabe disso, né? Estamos juntos. Olha só. Procurem um advogado, procurem uma advogada especialista na assessoria a credores trabalhistas em recuperações judiciais. Eu garanto que vocês vão chegar no meu nome. Vocês não vão encontrar. Ninguém fala disso. Ninguém explora esse tema e a loucura é tanta. Tá tudo tão à vista, como dizia Raul Seixas, né? E todo mundo posando de artista, mas é isso mesmo, né? A loucura é tanta, tá tudo tão à vista que assim, advogados trabalhistas se dedicam enlouquecidamente nas reclamatórias, fazem trabalhos extraordinários, sabem como ganhar as reclamatórias, mas chegam na recuperação judicial e, sofrem, né, o rescaldo desse procedimento. Está errado isso? Não é questão de certo ou errado, né? É questão de conhecimento, competência e estratégia. Meus queridos colegas, um prazer fazer essa live da terça, é sempre um prazer, é sempre uma alegria. Eu tenho vontade de fazer todo dia. Eu tenho vontade de sentar aqui, conversar, abrir a câmera. Quem quiser conversar comigo, vamos começar a fazer esse bate-bola. Abre, me convida, me chama e a gente faça a conversa online sobre recuperação judicial, porque eu quero ver todo advogado, toda advogada trilhando o caminho do trabalho com recuperações judiciais. Sendo muito bem remunerado para trabalhar nesse nicho particular do direito. E muito bem remunerado mesmo. Contratos de 6 dígitos. 6 dígitos, contrato de 200 mil, 300 mil. Contrato que na entrada tenha 30, 40, 50 mil e ter 36 parcelas de 10, 12, 15 mil. Para alcançar estabilidade. O que eu me dou conta, o legado, me diz se faz sentido para vocês. Me diz se faz sentido, que nós temos que encerrar isso aqui, mas me digam, sinceramente, se faz sentido. O que eu percebo é que a vida do advogado é extraordinária. Eu sou advogado já há um bom tempo, pelo menos 10 anos, e a vida envolve altos e baixos. Altos e baixos. Então, o advogado, recebe honorários interessantíssimos em março, interessantíssimos 400 mil, 300 mil, 200 mil, 500 mil. E abril, maio, junho, recebe pouco. Pouquíssimo. Um mês que não recebe nada. Então, por mais que a vida seja extraordinária, tem uma oscilação que ela é enlouquecedora. Faz sentido isso para você? Me conta se faz sentido. Essa oscilação é muito doida, ela arrebenta o emocional de uma pessoa. O que eu proponho com recuperação judicial, eu digo que todos os advogados devem trabalhar com recuperação judicial, pelo menos devem colocar na órbita de atenção
processo de recuperação inicial, o que eu sustento é que a recuperação inicial pode gerar um equilíbrio. Recuperação inicial pode gerar uma média. Então, ontem de noite eu estava conversando com a Rafa a esse respeito, não sei se tu está aí ainda, amor, mas a gente estava conversando sobre isso, né? A gente estava conversando sobre os altos e baixos do escritório. Recuperação inicial permite, é isso que a gente chegou à conclusão, recuperação inicial faz com que não se tenha a parte baixa. Então, advogado que trabalha com recuperação inicial, olha só, advogado que trabalha com recuperação inicial, ele vai ter o alto, porque tem os honorários expressivos, então vai ter o alto, vai ter mês que vai entrar 200, 300, 400 mil, porque tem aquelas ações grandes que todo advogado tem. Advogado que está há 5 anos no mercado, olha só, Rodrigo, advogado que está há 5 anos no mercado tem ações boas. Não tem como estar há 5 anos trabalhando com direito sem ações boas, todos têm. É por isso que eu gosto de brincar que todo advogado tem 1, 2, 3 Mega Sena. Eu tenho algumas Mega Sena. Então, todos têm. Tá? Agora, assim, ó, essa loteria, essa oscilação, ela pode, a vida pode ser de altos, mas não ter os baixos. Ter altos e manter a média. Altos, mas sempre com uma média. Como? Tendo estabilidade nos honorários. Construindo na sua carteira de cliente alguns clientes que regularmente estarão adimplindo os contratos de honorários. Como é que faz isso? Se faz isso, por exemplo, com recuperação inicial. Essa é a ideia. E é por isso que eu quero que todo mundo que navegue no meu mar, que transite, que navegue nisso que eu tenho feito, eu quero que todo mundo trabalhe, se puder, exclusivamente com recuperação inicial. Aliás, eu ensino isso no treinamento avançado em recuperação inicial. Uma estratégia prática para o cara do zero começar a trabalhar com recuperação inicial. Esse é o propósito. Né? Do zero. Isso, nem fala, né? Então, do zero. Do zero. Então, o cara não sabe nada de recuperação inicial, ele vai aprender. A minha intenção no treinamento é que o cara voe com recuperação inicial. Voe mesmo. E trabalhe só com recuperação inicial. Agora, não precisa fazer isso. Vou imaginar que o camarada não quer. Pô, eu já tenho uma série de honorários interessantes em reclamatórios trabalhistas, eu já tenho uma série de honorários interessantes em ações indenizatórias, em direito de família, enfim, que seja. Né? Mas eu quero uma estabilidade. Então, eu vou trabalhar com 1, com 2, com 3 recuperações iniciais. Pequenas, médias. E elas vão me dar essa estabilidade que eu preciso para poder sobreviver com um escritório de alto nível. Essa é a ideia. E é isso mesmo, né, amor? Sem contar aqueles honorários que estão prontos para sair. Está pronto, é só um despacho que demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, que conversa com o juízo, faz, volta, e que demora. Nesse tempo é necessário ter estabilidade. Por isso também o processo de recuperação inicial coloca-se como interessante. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, foi demais. Valeu. Eu cheguei de viagem 5h30 e consegui cumprir o planejado, cumprir o meu plano, cumprir a minha promessa. E eu deixo aqui um abraço querido em cada uma que ficou até agora conversando comigo. Foi demais. Mandem perguntas no direct sobre esse tema, o credor, o poder do credor na recuperação inicial, e em breve novas lives. O Olegário me falou, né, velho, vamos fazer mais lives? Vamos, cara, vamos começar a fazer nós uma conversa em algum momento sobre recuperação inicial, sobre os benefícios. Vamos fazer isso sim. Grande abraço e em frente.